Olá a todos, eu sou o professor Roberval e essa aula é indicada e foi feita especialmente para os meus alunos do 9º ano. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica. Vamos estudar um pouco sobre o histórico dessa tabela periódica, como foi que a gente chegou até essa tabela periódica e vamos entender como é que ela é organizada. Aqui, pessoal, a gente tem a imagem da tabela periódica. Na última aula eu mandei vocês pesquisarem alguns elementos aqui para que vocês tivessem um primeiro contato com ele. Se vocês observarem, tem um quadradinho aqui, ó, que ele está com o elemento lítio, nesse caso. E está indicando onde é que ficam representadas todas as informações necessárias da tabela. No caso do lítio, a gente tem aqui, ó, o número atômico, que é 3, o símbolo do elemento químico, que é o lítio, o nome, que está aqui embaixo, lítio, e o peso atômico. Vocês podem observar que há várias cores nessa tabela, e elas representam grupos de elementos. Por exemplo, os não metais estão em verdinho claro aqui, ó. Nesse metais alcalinos, essa corzinha aqui, ó. Cada grupo desse a gente vai observar essa distribuição. Começa aqui no hidrogênio com 1, aí vem para o hélio 2, por ordem de número atômico. No 118 aqui, ó. Se você observar, existem dois grupos de elementos que estão feitos à parte da tabela, que são esses aqui, ó. Os lantanídeos e os actinídeos. Eles estão fora da tabela, mas o lugar deles é aqui, ó. Histórico da organização da tabela periódica. Como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco sobre o histórico dessa tabela periódica. Já no século XIX, a gente já tinha vários elementos químicos, já tinham sido descobertos e já estavam se pesquisando muitos elementos químicos, e surgiu então a necessidade de organizar esses elementos. Entretanto, como a gente sabe que tudo na ciência, ela tem que estabelecer uma ordem metódica, tem que ter um método para fazer essa organização. Começou-se a pensar em formas de organizar os elementos. E aí surgiram várias propostas para organizar esses elementos nas características dele, por exemplo, número atômico, peso, etc. Em 1869, surgiu um sistema de classificação no qual se baseia o atual. Nesse sistema de classificação, esses pesquisadores aqui foram os entusiastas, o Julius e o Dmitri. E ele estabeleceu critérios importantes que até hoje são levados em consideração na tabela periódica, que é o primeiro, ordem crescente de massa atômica, e o segundo critério é agrupando os elementos de acordo com suas propriedades. E esses foram os critérios que deram origem a uma primeira tabela periódica e foram os critérios que basearam a tabela periódica atual. Organização da atual tabela periódica. Quando a gente fala na atual tabela periódica, os elementos eles estão organizados de ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Foi o que eu mostrei para vocês. Começa com hidrogênio, vai para o hélio e assim sucessivamente pelo número atômico do elemento químico. Essa tabela ela é organizada em 7 linhas e 18 colunas. Essas linhas elas são chamadas de linhas ou períodos. E nelas estão os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. A gente estudou distribuição eletrônica nas últimas aulas, que é aquela de K, L, M, que você distribui os elétrons dos átomos nas camadas, e nas quais os elétrons se distribuem, ou seja, nas linhas ou períodos estão organizados os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Por exemplo, 2 camadas, 3 camadas, dependendo da quantidade de elétrons que ele vai ter. Já as colunas também são chamadas de grupos ou famílias e reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Lembra que a camada de valência é sempre a última camada na qual um elemento químico vai ter elétrons. E esses elementos, geralmente, eles têm propriedades químicas semelhantes.
Os grupos eles estão juntos de acordo com suas propriedades físicas e químicas, que são as características. E eles são agrupados em metais, não metais, e alguns autores colocam também esse grupo aqui, que é o grupo dos semimetais. Entretanto, muitos não aceitam e colocam esses semimetais como não metais. Há também o grupo dos gases nobres. Aqui, pessoal, a gente vê o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Os elementos estão organizados de maneira que aqui em cima fique sempre os que têm o menor número atômico, vai aparecendo os números subsequentes. Existe aqui na tabela os não metais, que estão em verdinho, os gases nobres, que estão em azul, aqui mais escuro, os metais alcalinos terrosos, que já é outra classificação, só depois. A gente tem os semimetais aqui, que são esses verdinhos. A gente tem os lantanídeos e os actinídeos, que são esses. Temos os halogênios e os metais de transição. Todos esses estão organizados de acordo com suas características, ou seja, esse grupo aqui tem características semelhantes. Por exemplo, a gente tem aqui o titânio, tem o cobre. Todos esses, você observa que eles têm características de metal, mas são até similares. O ferro, por exemplo. Já aqui nos gases, a gente tem o gás hélio, que é aquele que a gente usa para encher balão, o neônio, o xenônio, que é utilizado, por exemplo, para fazer o xenon, naqueles faróis bem fortes que alguns carros usam. E você pode observar que os elementos eles estão organizados de acordo com suas características. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre esses grupos aqui, os metais, não metais e os semimetais. De início, a gente vai falar sobre os metais. Eles formam substâncias simples que conduzem bem o calor e a corrente elétrica. Se vocês atentarem para os metais que vocês usam no seu dia a dia, como por exemplo o ferro, você entende bem que ele conduz bem o calor e que ele conduz também a corrente elétrica. Por exemplo, se entrar em contato um ferro com energia elétrica, ele vai conduzir essa energia elétrica. Se você pegar naquele ferro, você vai levar um choque. E também são usadas para fabricar facilmente lâminas, por exemplo, uma faca, e fios, que como o cobre é utilizado na fiação das casas. São sólidos em temperatura ambiente. Como a gente já estudou, quando se fala em temperatura ambiente, existem alguns critérios, que são, por exemplo, no caso aqui, 25 graus Celsius ao nível do mar. Porque você sabe que a pressão atmosférica ela muda lá do nível do mar para, por exemplo, São João do Cariri. Nesse grupo, todos eles são sólidos em temperatura ambiente. Entretanto, a gente tem o mercúrio, que é uma exceção, que é utilizado, por exemplo, o mercúrio ele é utilizado em termômetro. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos. O cobre e o símbolozinho dele, que é um C maiúsculo e um U. O ferro, que o símbolo dele é um F maiúsculo e um E, que é utilizado para fazer a liga de aço. Aqui a gente tem o cobre, que é muito utilizado em motores, fiação. Por exemplo, o computador, o celular de vocês, ele precisa de energia. Geralmente essa energia na casa de vocês vai ser colocada ou vai chegar lá por meio de fios de cobre. Aqui a gente vê as facas que o Coringa está usando. Essas facas dele, elas são de uma liga de aço, ou seja, uma mistura de metais. E tem o elemento ferro, que é representado na tabela periódica, que onde você quiser falar sobre o símbolo dele, você vai colocar o F maiúsculo e o Ezinho. Aqui, pessoal, outro metal, o alumínio, que é simbolizado por A maiúsculo e um L minúsculo. Boa parte, 50% das latas da Coca-Cola, segundo eu pesquisei, elas hoje são produzidas de alumínio. E tem também as latas que são de latão. A gente tem agora aqui um exemplo interessante, o galho, que é representado por G maiúsculo e A. Essa colher de metal que esse rapaz está mexendo, essa xícara aqui, ela é feita de galho. O galho é um metal que ao entrar em contato com uma temperatura um pouco maior, ele se liquefaz
Então é interessante que você olha, você pensa que aqui dentro tem algum ácido, mas não, aqui tem água morna. O galho em contato com simplesmente água morna ou água quente, ele fica líquido. É um metal raro e muito difícil da gente encontrar por aqui. Agora o mercúrio. Vocês estão observando nesse GIF que o que é que a gente está vendo? Vocês observam, ele está colocando uma esponja e ao contrário do que acontece com a água, o mercúrio ele não entra, ele não penetra essa esponja. Isso é uma das características dele, que é diferente da água. E ele é uma substância tóxica, por isso tenham cuidado se um dia vocês forem mexer com mercúrio, porque ele é bastante tóxico. Aqui, pessoal, a gente tem o termômetro, que já é proibido e que até a venda dele nas farmácias está proibido, que é o termômetro de mercúrio. É colocado uma quantidade de mercúrio aqui dentro e essa partezinha aqui de metal, ela é colocada em contato com a região da axila. Quando a temperatura aumenta lá, se estiver muito quente, o mercúrio vai subindo aqui, ó. É assim que a gente afere a temperatura. Não metais ou ametais. Nesse grupo, eles não conduzem bem nem calor, nem corrente elétrica. Mas como tudo na ciência, existe uma exceção, que é o grafite. O grafite é o material que é misturado e formam as pontas desses lápis grafite, que a gente chama de lápis comum. E também é utilizado para fazer cadinhos. Se você não sabe o que é o cadinho, quando a gente vai fundir metais, quando a gente vai, por exemplo, derreter alumínio, existe um caldeirão, um tacho, que se utiliza para colocar no fogo e colocar o alumínio dentro. Essa partezinha ali a gente chama de cadinho. E esse cadinho, geralmente, ele pode ser feito desse material grafite, que é mais adequado por aguentar temperaturas elevadíssimas. Não são facilmente transformados em lâminas ou fios. Essa característica ela é mais digna dos metais e não dos ametais ou não metais, de ser transformado facilmente em fios ou lâminas. 11 deles são gasosos em condições ambientais: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e gases nobres. Naquelas condições ambientais que eu falei para vocês, 25 graus Celsius ao nível do mar. Uma é líquida, que é o bromo. Esses são os ametais ou não metais. Aqui um exemplo: o enxofre, que é utilizado em alguns sabonetes para tratamento de pele. Tem várias aplicações, é usado para fazer pólvora, o enxofre. E esse aqui é o enxofre puro, vamos dizer assim. Aqui, pessoal, a gente tem outro não metal, que é o carbono. Ele forma, por exemplo, o diamante e forma também o grafite. A diferença que a gente encontra do diamante para o grafite é a união dos átomos, que é feita de maneira diferente. No grafite, ele está vamos dizer assim, tá como se fosse só sobreposto, e aqui ele tem uma estrutura diferente que permite dar a dureza do diamante, que é uma das substâncias mais duras que a gente tem na natureza. Semimetais. Nesse grupo, considerado por alguns autores, a gente tem elementos com propriedades que vão ser intermediárias entre metais e não metais. Eles formam substâncias simples e sólidas a 25 graus Celsius ao nível do mar. Silício é um desses semimetais que é muito utilizado em componentes eletrônicos. Aqui a gente tem uma representação dele. O arsênio, que é muito perigoso, é uma substância muito tóxica que causa a morte de vários indivíduos ao longo da história. E é utilizado como conservante de madeira e couro, que a gente tem um exemplo do arsênio. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre o grupo dos gases nobres. Geralmente, pessoal, as substâncias na natureza elas são encontradas misturadas ou unidas. Por exemplo, a gente tem um exemplo do hidrogênio e do oxigênio que estão misturados formando a água, ou em vários outros compostos. Entretanto, existe esse grupo, que é o grupo dos gases nobres, que as substâncias deles são sempre simples, nunca foram encontradas combinadas com outros átomos. E essas 6 substâncias em que seus átomos não estão combinados são chamadas de gases nobres. São considerados um modelo de estabilidade,
por não precisar estar em contato com outros átomos. E eles são o hélio, que é representado por H maiúsculo e E minúsculo, o neônio, que é representado por N maiúsculo e E minúsculo, o argônio, que é representado por A maiúsculo e R minúsculo, o criptônio, que é representado por K e R minúsculo, o xenônio, que é X e E o radônio. Não foram achadas substâncias naturais em que os gases nobres estivessem misturados. Isso acontece muito, pessoal, porque essas moléculas desses gases, elas são muito estáveis e não precisam doar nem perder elétrons para conseguir se estabilizar. Aqui a gente tem um dos gases, que é o hélio, que é muito utilizado para encher balões. Inclusive um padre, alguns anos atrás, ele encheu uma grande quantidade de balões e subiu aos céus e terminou por falecer nesse. A gente tem também o xenônio, que é um gás nobre. O xenônio ele é muito utilizado para construir esses faróis de xenon, que são muito fortes, porque esse gás ele permite que a gente tenha um gasto menor de energia e uma maior iluminação. Inclusive ele foi proibido a colocação desses kits. Bom, de início é isso. A gente vai ter agora a atividade. Faça essa atividade porque ela é muito importante para a gente avaliar o que vocês conseguiram entender do que a gente está falando, do que a gente está explicando. Continuem se protegendo desse coronavírus. E por último, tenham uma boa semana. Até a próxima aula.